Boa noite. Enterrado o corpo do menino de 10 anos, morto pela polícia depois de roubar um carro em São Paulo. O garoto de 11 anos que estava com ele falou novamente à polícia e mudou o depoimento. Veja também nessa edição de sábado do Jornal da Cultura. Para economizar em tempos difíceis, o consumidor tem preferido consertar os produtos em vez de comprar novos. Sérgio Machado detalha pagamento de propina em delação premiada e diz que desviou 70 milhões de reais para a cúpula do PMDB. Um perigo que às vezes passa despercebido é o infarto silencioso, assunto de hoje na entrevista do sábado. Depois do exame de sangue foi constatado que eu tinha tido um infarto do miocárdio agudo. Papa Francisco cria regra que pode resultar na expulsão de quem não dá devida atenção à pedofilia na igreja. Começam as festas juninas em homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio. Morre nos Estados Unidos Muhammad Ali, o tricampeão dos pesados e ativista político, não conseguiu vencer o mal de Parkinson. A gente começa falando de um setor que está em alta aqui. Em tempos de orçamento apertado, o brasileiro descobriu o reparo de itens como roupas, calçados, acessórios, uma alternativa para economizar dinheiro. A mala é a companheira de viagem deste empresário. Na última veio sem a rodinha. Em vez de comprar uma nova, ele preferiu arrumar e assim economizou mais de R$200. Uma mala dessa hoje eu acredito que custe aí por volta de R$400. Aí eu acredito que eu vou gastar aí uns 100, 150 para arrumar. E ela ainda está em perfeitas condições, então eu acho que vale muito a pena, né? Com a crise financeira, desemprego em alta e dificuldade para conseguir crédito, os brasileiros mudaram os padrões de consumo. Em vez de comprar um produto novo a cada um que foi danificado, a ordem agora é trazer para o conserto. De acordo com o IBGE, no primeiro trimestre deste ano houve queda de 10,7% no comércio e de 3,7% no setor de serviços em relação ao mesmo período do ano passado. A dona dessa empresa de reparos de roupas e calçados explica que desde o ano passado o movimento aumentou em média 15%. Ela mostra que alguns itens podem ficar como novos, gastando pouco. Essa bota aqui é uma bota de couro, de pelica, com certeza custa mais de R$200. Então, para trocar o saltinho, que foi o que ela pediu, custou R$18. Esse tênis aqui, por exemplo, que também é de couro e a sola estava toda gasta. Um tênis desse também sai mais de 180, quase R$200. Ele trocou a sola e teve um custo de R$80. Maria Helena também faz reparo em roupas e conta que as clientes querem estar na moda, mas sempre de olho no bolso. Vestido de festa vem muito, porque hoje compensa você dar uma modernizada num vestido. Muitas vezes você faz o vestido curto em vez de deixar comprido, porque hoje pesa sim. Para esse consultor financeiro, houve uma oferta de crédito no passado que deixou o consumidor mal acostumado, querendo sempre usufruir do conforto de algo novo. Consertar os produtos é importante para economizar, mas ele entende que há situações que não valem a pena. Ainda vai valer a pena comprar algo novo? Por exemplo, no caso de um automóvel que está te dando muita manutenção. Às vezes você olha e fala, poxa, eu estou gastando mais do que se eu estivesse na parcela do financiamento de um veículo novo. Nesse caso, vale a pena trocar de carro, por exemplo. Começou hoje o Feirão da Casa Própria em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. Vão ser oferecidos mais de 106 mil imóveis novos e seminovos, a maioria aqui na capital paulista. Até amanhã, quem passar pelo pavilhão de exposições do AMB, na capital paulista, vai poder conferir 405 empreendimentos, mais de 40 mil imóveis novos e mais de 30 mil usados. Nessa edição, o foco da Caixa será o financiamento de habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida e de operações com recursos do FGTS, com teto de R$225 mil. Para requerer o crédito para a casa própria no feirão, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Foi enterrado hoje, na zona sul de São Paulo, o corpo do menino de 10 anos, morto pela polícia militar depois de invadir um condomínio e roubar um carro. Ontem à noite, o amigo dele, de 11 anos, que estava com ele no carro, foi ouvido pela segunda vez e mudou o depoimento.
Amigos e parentes de Ítalo de Jesus Siqueira, de 10 anos, foram ao enterro hoje de manhã no cemitério Jardim Sul. Ele e um amigo de 11 anos entraram ontem neste condomínio e roubaram um carro com as chaves no contato. O garoto de 10 anos saiu dirigindo e o porteiro liberou a saída achando que se tratava de um morador. O carro foi perseguido pela polícia, bateu em um caminhão e um ônibus e parou. Na abordagem teria havido troca de tiros e o menino foi morto. O outro menor, de 11 anos, saiu ileso. Prestou depoimento na delegacia acompanhado da mãe. Disse que Ítalo estava com um revólver calibre 38 e disparou 2 tiros contra os PMs durante a perseguição e mais um quando o carro parou. Horas depois, ele foi levado de novo à delegacia e mudou a versão. Disse que não houve disparo contra os PMs quando o carro já estava cercado. A Corregedoria da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública informaram que apuram o caso. Os PMs envolvidos vão ficar afastados até o fim da investigação. Os 2 menores têm 3 registros de furto e já foram atendidos 20 vezes no Conselho Tutelar, de onde costumavam fugir. Vamos às notícias de Brasília. O presidente interino Michel Temer pode ter mais uma baixa no governo. O advogado-geral da União, Fábio Osório, seria o próximo da lista por ter exigido um avião da FAB para fazer uma viagem a Curitiba, mesmo sem ter autorização para isso. Temer também estaria descontente com o advogado no episódio da troca de comando da EBC, a empresa brasileira de comunicação. O jornalista exonerado, Ricardo Mello, voltou ao posto devido a uma liminar concedida pelo ministro do Supremo, Dias Toffoli. Fábio Osório estava viajando e não fez a defesa do governo. Lideranças do PMDB reagem às novas denúncias do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Em delação premiada, ele diz ter repassado 70 milhões de reais a Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney. Sérgio Machado declarou à Lava Jato que os repasses de propina ao PMDB foram sistemáticos nos 12 anos que comandou a Transpetro. Segundo ele, o presidente do Senado, Renan Calheiros, ficou com a maior parte, 30 milhões de reais. Ele acrescenta que muitas vezes o dinheiro em espécie era entregue diretamente aos interessados. O ex-senador José Sarney ficou com 20 milhões de reais. Mesma quantia repassada ao senador Romero Jucá, que assumiu a presidência do PMDB no lugar de Michel Temer. Jucá ficou 12 dias como ministro do Planejamento e caiu depois que os áudios gravados por Sérgio Machado mostraram a intenção do senador de atrapalhar a Operação Lava Jato. Sérgio Machado disse ainda que o esquema beneficiou o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o senador Jader Barbalho. Os dois também são do PMDB. Na delação premiada, o ex-presidente da Transpetro disse ter administrado contas no exterior para as lideranças do partido. Sérgio Machado decidiu colaborar com a Lava Jato depois que ele e um dos filhos passaram a ser investigados e poderiam ser presos. A Procuradoria-Geral da República vai analisar o depoimento para definir o encaminhamento das denúncias. Em nota e por meio de advogados, os 5 políticos citados por Sérgio Machado negam o recebimento de propina. José Sarney disse que vai processar o ex-presidente da Transpetro por denúncia caluniosa. Edson Lobão prometeu provar que a acusação é mentirosa e Renan Calheiros negou ser o padrinho político do agora delator do esquema da Petrobras. Bispos católicos acusados de negligência diante de casos de pedofilia na igreja poderão ser destituídos do cargo. A medida está prevista em um decreto divulgado pelo Papa Francisco. Segundo o decreto que foi incluído no direito canônico, as regras internas da Igreja Católica, será criado um colégio de juristas para ajudar a confirmar os casos antes da destituição dos bispos negligentes. O Papa Francisco declarou que a Igreja ama todos os seus filhos, mas cuida e protege de maneira especial os que são frágeis. Por isso, os representantes católicos, em especial os bispos, devem se responsabilizar pela proteção dos indefesos. A medida concretiza a linha defendida pelo pontífice desde que ele chegou ao Vaticano, de punições mais severas para os inúmeros casos de pedofilia denunciados dentro da igreja. Bom, já é junho, nesse mês nada melhor do que uma festa junina, uma das épocas minhas preferidas do ano. As comemorações começaram em São Paulo. O repórter Maiano Leocádio está em uma das tradicionais festas na zona oeste da cidade. Boa noite, Maiana. Essa chuvinha, esse friozinho espantou o pessoal ou eles se animaram a comer uma canjica? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Olha, nem o frio nem a chuva espantaram o público da paróquia Santa Rosa de Lima, aqui em Perdizes. E a festa junina que acontece aqui começou hoje e ela é bastante tradicional em todo o Brasil. Mas, na verdade, ela nasceu na Europa. A gente conta um pouquinho dessa história
na reportagem. Acompanhe. Primeiro final de semana de junho e é hora da Daniele escolher o vestido da festa junina da escola. Eu quero ali amarelo e azul, com lacinho assim, bonitinho. E a festa não é só para as crianças. Sônia também busca um vestido para dançar a quadrilha. E olha como ela ficou. Ao invés do chapéu, agora é a coroa de flores. Tem que ser alguma coisa diferente, né? Muito aquele chapéuzinho, aquelas trancinhas, né? Então você tem que inovar. Depois do carnaval, a festa junina é o evento mais comemorado em todo o país. E por isso, movimenta o comércio. Nessa loja no centro de São Paulo, é hora de tirar a fantasia para dar lugar ao figurino caipira. Mas São João vai precisar dar uma forcinha por aqui. As vendas não são de comemorar. De 10% a 15% a menos de venda que ano passado. Mas nós estamos com mercadoria, as lojas lotadas de mercadoria, tudo. Nós estamos apostando até final de junho tirar essa diferença. A festa junina nasceu na Europa. Lá, ela era chamada de festa joanina, em homenagem a São João. Trazida para o Brasil pelos portugueses, ela virou junina e foi incorporada aos nossos costumes com a introdução de produtos como aipim, milho e jenipapo. Mas a influência da nossa festa junina não veio só de Portugal. Da França, os brasileiros adaptaram a quadrille, uma dança frequente nos salões franceses do século XVIII. É a nossa quadrilha. A festa junina, ela virou comércio, inclusive, né? Existe um mercado muito grande, calcula-se em mais de 100 milhões de reais que os estrangeiros, os turistas deixam no Brasil nesse período de São João. Atual ou antiga, Daniele adora a festa junina. É uma festa alegre, né? Divertida, colorida, adoro doce demais. E essa festa junina aqui em Perdizes continua amanhã e nos próximos 2 finais de semana, termina no dia 19 de junho. Todo o dinheiro arrecadado será revertido em obras sociais da igreja. Tem muita comida aqui, a barraca dos doces, sempre uma tentação aí para todo mundo. Gabriela. Obrigada, Maiana, por fazer isso com a gente nessa noite chuvosa, deixar a gente com água na boca. A gente vai para o intervalo rápido e a seguir você vai ver que a OAB discute a violência contra a mulher. Vai ver também como acontece o infarto silencioso, que muitos confundem com dor nas costas ou outros sintomas. A gente já volta. A gente volta falando de saúde. Pela falta de sintomas considerados graves, quase metade das pessoas não percebe quando está tendo um ataque cardíaco. Mas esse tipo de infarto silencioso é 3 vezes mais fatal para as vítimas e atinge especialmente as mulheres. A dor nas costas de Lia apareceu de repente. Aí eu achei que fosse a postura, ajeitei a cadeira, meu corpo e tal. Não era. No hospital ela fez exames. Era um entupimento na veia aorta. Eu tinha tido um infarto do miocárdio agudo. A gente acha que com a gente nunca vai acontecer, né? Ter um infarto e não se dar conta não é tão raro assim. Quase metade dos ataques cardíacos são silenciosos, não provocam sintomas tão agudos e acabam passando despercebidos. Como muitas vezes as vítimas não são atendidas corretamente, não recebem o tratamento adequado. Uma pesquisa feita na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com 10 mil pacientes, aponta que quem sofre um infarto silencioso tem 3 vezes mais chances de desenvolver doenças cardíacas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 2 minutos, uma pessoa morre em decorrência de infarto ou insuficiência cardíaca. 4 anos atrás, seu Jurandir foi ao hospital com pressão alta e dor de estômago. Denotaram que estava com uma falha mesmo, coronária. E aí começou o infarto, aí de imediato, quando notaram que o infarto estava acontecendo, já me levaram para a cirurgia para fizeram uma angioplastia e colocaram 2 stents, né? Hoje, carrega exames e laudos médicos para onde for e cuida da saúde, para viver uma longa vida nova. Não resta a menor dúvida. O quê? Que eu nasci de novo.
E a gente continua falando um pouquinho mais sobre essa versão silenciosa do infarto e de doenças cardíacas em geral com o Dr. Ed Moatica e Gabriel, cirurgião cardiovascular dos hospitais HCOR, Sírio-Libanês e Albert Einstein. Doutor, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Quando a gente fala de infarto silencioso, ela falou aí de sintomas não tão agudos. Então, pode ser ou sem sintomas ou com sintomas leves? O que isso significa? Na verdade, o infarto silencioso ele é caracterizado por sintomas atípicos. Ou seja, a pessoa acaba tendo uma dor de estômago, acaba tendo um problema digestivo, uma dor nas costas, e isso acaba não chamando atenção. Não associa, né? Não há uma associação típica, porque a gente sabe que a dor frontal no peito, muito forte, com irradiação para o braço esquerdo, é aquela que chama mais atenção. E o que pode ser esses sintomas? O senhor falou de dor no estômago? A gente pode considerar dor de estômago, pode considerar dor nas costas, uma sudorese muito importante. E quem não percebe esses sintomas, tem um perfil de pessoas que têm mais dificuldade de perceber os sintomas ou que não têm sintomas? Normalmente a gente sabe que os diabéticos, eles têm alteração de sensibilidade pelo próprio diabetes e eles acabam não tendo a percepção desse tipo de dor mais aguda. Então eles acabam vivenciando o infarto sem ter esse sintoma mais importante. E aí eles referem uma sudorese, um formigamento no rosto, um sintoma muito indeterminado e aí acaba passando desapercebido. Agora, nem todo mundo que tem um infarto desses morre. O problema vem mais para frente, essa pessoa, afinal de contas, como ela não sabe, ela não vai se prevenir para futuros acontecimentos, né? Esse é o ponto principal. A pessoa não percebe o que está acontecendo, muitas vezes não vai ao cardiologista e está sujeita a ter isso várias vezes, até que num certo momento o evento pode ser fatal. E como faz, acho que essa sempre é a pergunta-chave, né? Como faz para prevenir, para evitar que chegue nesse ponto? Bom, a prevenção ela é feita a partir dos 35 anos. Já se recomenda que tanto homens como mulheres frequentem um cardiologista, façam check-ups periódicos, principalmente aqueles que fazem muita atividade física ou aqueles que têm um histórico familiar importante. Mas, de qualquer forma, ficar atento também a esses sintomas que eu mencionei. Se a pessoa for diabética, mais ainda atenção. Tem esses sinais de alerta, né? São sinais de alerta que devem levar à procura do cardiologista com maior precocidade. Então, é só a partir dos 35 anos que essa visita ao cardiologista deve ser regular ou não? Na maioria das vezes, a gente recomenda a partir dessa faixa etária. Agora, claro, se o indivíduo for mais jovem e houver uma história familiar muito importante, ele deve, desde o momento que ele já se torna adolescente, começa a praticar esportes, fazer a sua prevenção cardiovascular. Na reportagem, a repórter nos contava que algumas pessoas que têm um infarto depois desenvolvem outras doenças cardíacas. Que outras doenças podem surgir a partir daí? Associados ao infarto do coração, nós podemos ter o infarto do cérebro, que é o chamado derrame cerebral. Nós podemos ter o aneurisma de aorta, que é uma dilatação da artéria aorta. E podemos ter arritmias, podemos ter dilatação do músculo cardíaco, problemas nas válvulas cardíacas, ou seja, entender que um problema isquêmico no coração, como é o infarto, que leva a uma perda de fluxo às coronárias, limita muito o batimento do coração, pode também gerar outras repercussões. Isso deve ser mais um sinal de alerta para procurar o cardiologista com mais precocidade. E quais são outros problemas cardíacos aos quais a gente deve ficar atento e que acontecem com certa regularidade, talvez as pessoas não percebam também? Existe alguma outra coisa para a qual a gente deve chamar atenção? Nós devemos chamar atenção principalmente para as arritmias cardíacas. Muitas vezes as pessoas sentem aquelas palpitações ocasionais, não dão valor a isso, então muitas vezes no momento de estresse, as mulheres no período pré-menstrual, às vezes no momento de prova na faculdade, uma ansiedade de um evento que vai acontecer, a pessoa pode manifestar uma palpitação e não levar isso muito a sério. Mas muitas vezes essa palpitação pode ser um indício de que a pessoa também é portadora de uma arritmia cardíaca. E aí deve procurar também o seu cardiologista para fazer os exames específicos para isso. Doutor Edmo, muito obrigada pela sua presença. Bom domingo, bom fim de semana. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. A gente fala agora da violência contra a mulher, que foi tema hoje de debate da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. A questão da mulher tem que ser entendida pela visão da mulher, mas pelo apoio do homem. Senão a coisa não vai. Basta de violência contra a mulher. Foi o tema do encontro de hoje na OAB São Paulo para discutir os recentes casos de estupro e as agressões domésticas. Nos 10 primeiros meses do ano passado, o Brasil registrou mais de 63 mil denúncias de violência contra a mulher, o que corresponde a um relato a cada 7 minutos. 85% deles ocorreram em ambiente familiar. Nos manifestamos para denunciar e repudiar
toda e qualquer manifestação da cultura do estupro. O debate contou com a participação de mulheres do meio jurídico que reforçam a mobilização nacional após o estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. A seguir, o ensaio do Balé da cidade de São Paulo, que tem estreia marcada na semana que vem, e o adeus a Muhammad Ali, o boxeador que desafiava as regras fora do ringue. O boxeador mais famoso da história morreu hoje, vítima de problemas respiratórios. Muhammad Ali tinha 74 anos, estava internado em um hospital dos Estados Unidos. Ter se tornado o primeiro tricampeão dos pesos pesados da história, na época mais gloriosa do boxe, talvez tivesse sido bastante para que o menino pobre, nascido Cassius Marcellus Clay Jr., tivesse direito à fama. Mas a história escrita pelo garoto de Louisville foi muito além dos títulos. Na Olimpíada de Roma, em 1960, brilhou entre os meio-pesados e voltou para os Estados Unidos com ar de herói. Mas, ao pedir um milkshake e um hambúrguer em uma lanchonete e não ser atendido por causa da cor da pele, descobriu que o ouro não tinha o poder de mudar a realidade social do país em que vivia. E o desgosto o fez atirar a medalha olímpica no Rio Ohio. Já o desafio da profissionalização do boxe não foi problema para quem dizia flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. Em fevereiro de 1964, depois de conquistar o primeiro título mundial, anunciou ter se convertido ao islamismo. Cassius Clay, segundo ele seu nome de escravo, foi deixado para trás para dar lugar a Muhammad Ali. Ao recusar o alistamento para a Guerra do Vietnã, alegando que nenhum vietnamita jamais o havia chamado de crioulo, perdeu a licença de pugilista, mas ganhou a simpatia de uma juventude que clamava por mudanças. Só voltaria a lutar no início dos anos 1970 para ser o protagonista de alguns dos momentos mais grandiosos da história da modalidade, como a luta do século contra Joe Frazier ou o lendário embate no Zaire contra George Foreman, que o permitiu retomar o cinturão de campeão. Em 1978, perdeu o título para um novato, mas o recuperou no mesmo ano, se tornando o primeiro tricampeão dos pesados. Pouco mais tarde, abandonou os ringues e passou a se dedicar a causas humanitárias. Convidado a acender a pira olímpica nos Jogos de Atlanta em 1996, deixou que o mundo percebesse os limites do homem por trás do boxeador. O mal de Parkinson fez as aparições de Muhammad Ali se tornarem raras. Mas jamais faltarão imagens para provar o tamanho do campeão que se ergueu dessa mistura de conquistas e atitudes. O Jornal da Cultura, edição de sábado, está terminando. O nosso Boa Noite especial vai para o Balé da cidade de São Paulo, que na quarta-feira que vem estreia o espetáculo Corpus no Teatro Municipal. A gente foi até lá hoje, gravou um ensaio deles. A todos vocês, um ótimo domingo. A gente se vê na segunda no Jornal da Cultura, primeira edição, ao meio-dia. Boa noite e ótimo fim de semana. Até lá. Tchau.